Ele é um ator que começou com o pé direito na televisão, colecionou sucessos, mas recentemente declarou que vive o seu momento mais ousado da carreira, que é trabalhar com o projeto de colocar 2 peças de Shakespeare no palco. Thiago Lacerda aqui comigo. Seja bem-vindo ao programa de novo, cara. Prazer. Nesse projeto você tem um pouco mais do que só a participação como ator, né? Você está por trás do desenvolvimento do projeto. A ideia do projeto aconteceu durante a nossa temporada do Hamlet, uma conversa minha com o Ronaldo, com o Ron Daniels, que é o diretor do espetáculo, e a gente teve a ideia de montar um repertório. Inicialmente era também uma ideia de resgatar o Hamlet, fazer 3 espetáculos, mas a gente achou que era um pouco complicado demais. Mas a ideia de reunir um grupo de pessoas que a gente gostava de trabalhar, que não só viesse do Hamlet, mas que se encaixasse nessas 2 novas peças. Então, como não pode deixar de ser, a gente precisa estar à frente de tudo, principalmente no teatro, no Brasil, um país que tem tanta dificuldade em apostar na cultura, na educação. Se a gente não estiver realmente à frente das coisas, as coisas não caminham, não vão. Então, de uma certa forma, eu sou sócio e parceiro do Ron e do City Econ, que são os 3 braços de produção do projeto. E eu tenho o maior orgulho de afirmar isso. Nós temos em cartaz aqui em São Paulo e depois, se tudo der certo, por várias cidades do país. O meu prestígio junto ao povo não para de crescer. O mesmo elenco, a mesma equipe, a mesma direção e o mesmo autor, que é talvez o maior autor de todos os tempos, nas 2 peças, né? Então, isso faz com que seja extremamente interessante para a gente, enquanto ator, essa possibilidade de trocar papéis e de fazer personagens tão diferentes, e também oferecer isso para o público, como gênero, né? As pessoas vão assistir uma tragédia e na sequência assistem uma comédia e vivem as 2 experiências de gênero no teatro. Acho que isso é mais do que uma peça de teatro, é um evento cultural. E quando isso acontece, é um privilégio para nós que estamos em cena e para o público que tem essa possibilidade. Meu amor, o rei chega esta noite. E quando ele irá embora? Amanhã é o que pretende. Que não haja sol para iluminar esse amanhã. Aí quando você tem diante de você um diretor que tem experiência de mais de 40 montagens de Shakespeare e ele vira e fala que você nasceu para fazer Macbeth, o que sobra para você fazer? Sobra tudo, eu tenho que primeiro, entrar e fazer depois disso, né? Eu não posso desconsiderar a responsabilidade que dá, né, tudo. Na verdade, o Ron é uma figura absolutamente generosa. O que faz com que ele seja grande é essa generosidade e o amor que ele tem em compartilhar o conhecimento que ele adquiriu ao longo desses anos todos de teatro, e não só teatro, mas teatro shakespeariano. Ele tem uma intimidade, uma autoridade que a experiência e o convívio que ele teve com a casa do Shakespeare confere a ele. Então é um privilégio poder fazer parte desse elenco e viver dessa experiência com ele todo Maravilha. dia. Me atrevo a fazer tudo que seja digno de um homem. Quem se atreve a fazer mais do que isso não é nada. Vocês estão contando histórias, né, que foram criadas há muitos séculos, né? E falam sobre crises da humanidade, poder e tudo mais. E hoje a gente tem as mesmas coisas. Isso prova que as crises são cíclicas, né? A humanidade convive com todas essas coisas. Isso prova que somos seres humanos, somos contraditórios, temos as nossas questões, e essas questões são atemporais. Essas peças tratam do ser humano. E isso acontece 2 coisas. Primeiro, a gente se identifica ali, somos cada um de nós ali dentro. A inspiração que o nosso Alexandre Huyon teve, o nosso artista maravilhoso, a inspiração numa obra do modernismo brasileiro, a Tarsila do Amaral, ela faz com que estejamos em cena acompanhados de todos nós. Estamos todos em cena ao abordar as questões do Shakespeare. E outra coisa é que essas questões seriam atuais há 100 anos atrás, serão atuais daqui a 50 anos. Então, as questões humanas, elas permanecem. O seu espírito indomável só pode conceber machos. Circunstancialmente, nesse momento do país onde não há mais moral, não há mais ética, as pessoas perderam essa medida, a gente tem 2 espetáculos que falam exatamente sobre isso. Foi uma coincidência, né? A gente poderia estar tratando da natureza humana por um outro viés, mas a gente está tratando da ambição, do poder e da forma como o poder corrompe, como o poder seduz, como o poder inebria. E é o que a gente vê quando lê os jornais, quando liga a televisão, quando ouve um discurso absurdo por aí.
Então, o que a gente vê nas redes sociais, né? Essa violência sem educação, essa violência primitiva, bestial, que está presente no Macbeth, que está presente no Medida por Medida. Eu queria abrir um parênteses aqui para te parabenizar, porque não tive a oportunidade da sua atuação no longa O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento. Que eu realmente estou falando de coração, Bom, porque me surpreendeu e eu achei que foi assim um salto para um outro patamar. Você tem também essa sensação desse trabalho, do resultado desse trabalho? Bom, O Tempo e o Vento foi um trabalho muito importante na minha carreira, porque eu sou muito fã da versão do Paulo José, lá da minissérie. Me lembro de pequeno de algumas coisas da minissérie. Fui convidado a fazer um personagem que é dos maiores personagens masculinos da literatura brasileira. O Capitão Rodrigo é um mito literário, é um mito do homem brasileiro, do homem da fronteira. E eu tenho um carinho muito especial pelo próprio Tarcísio, que foi quem fez a versão que eu citei, e uma série de coincidências, mas o fato é que eu queria muito fazer aquilo bem feito. Eu trabalhei muito para fazer bem feito e eu gosto muito do resultado do trabalho. Tem intimamente uma homenagem minha ao Tarcísio naquilo tudo, só intimamente, é uma coisa que é muito para mim e de mim para ele, como homenagem, mas eu gosto muito do resultado do filme, do resultado do Capitão. Eu vejo o Capitão que eu gostaria de ter feito ali quando eu revejo o filme. Isso é muito bacana. Isso é maravilhoso. É bacana. O Vós me sei está nos meus braços. Ainda é a mesma luz que laçou meu coração. Para a gente encerrar, eu tenho uma pergunta que geralmente eu faço para os atores que estão celebrando aí décadas de carreira, 30, 40 anos de carreira, mas eu trouxe ela para você, que é: como você gostaria de ser lembrado como ator? Eu gostaria de ser lembrado como um cara que não se conforma, como um cara que se inquieta, essa coisa Eu me vejo muito inquieto, assim, eu gosto de me sentir assim, né? Por que a gente está fazendo um projeto que é absolutamente ousado? Porque isso me desafia, porque isso me inquieta. Meu Deus, como é que vai ser? Então, quando acontece comigo essa dúvida, essa cinética, isso me diz que é um caminho interessante a ser seguido. E eu acho que essa inquietação mantém a gente vivo. O dia que a gente achar que já fez, que já está legal, que foi bom, valeu, obrigado, eu acho que acaba tudo. Então eu acho que a minha intenção é me manter inquieto e oferecer para o público essa inquietação, fazer com que as pessoas sejam atingidas e provocadas. Acho que um ator que tem isso na cabeça, eu gostaria de ser lembrado como um cara que tem muito prazer em provocar a plateia de qualquer forma. Que legal, cara. Que legal que que a piscina perdeu você pra gente. Valeu, obrigado. Um abraço, Obrigado, viu, cara? valeu. E merda aí nos Merda seus espetáculos, pra nós. viu? Merda. Maravilha. Se você quiser rever essa entrevista, entra aí no YouTube/programa Espaço Mix. Na próxima terça-feira tem mais. Sou Fabrício Pietro. Tchau.